Olá, senhores. Vamos com mais uma questãozinha de magnetismo. Ela fala o seguinte, essa da Mackenzie, ó. Uma carga lançada perpendicularmente a um campo magnético uniforme efetua um MCU, movimento circular uniforme, de período T. Se o lançamento fosse feito com uma velocidade com valor 3 vezes o primeiro, o período seria tentador, né? Tá, vamos jogar um 3T aí. Mas olha só, moçada, que bacana. Se ele realiza um movimento circular, significa que a tua partícula, vamos desenhar uma partícula aqui, ó, uma bolinha aqui, ó, essa carga, ela fica sujeita a uma força, e essa força é apenas a força magnética para nós. E nós sabemos que é ela que faz o corpo realizar um movimento circular, né? É ela que muda a direção do vetor velocidade para nós, fazendo com que esse corpo faça uma curva. Isso significa que, como ela é a única força, que ela é a nossa força resultante que aponta para o centro do movimento circular. Por isso que é chamada de resultante centrípeta. Então é dessa relação, meninos, que nós chegamos em duas fórmulas muito importantes. Vem com o tio, ó. Força magnética é o B, que V seno de θ. Lembrando que nesse caso ele já garantiu para nós que o θ vale 90 graus, ó. Ele fala que entra perpendicularmente. E a força resultante centrípeta é a massa vezes a aceleração centrípeta, que é a velocidade ao quadrado sobre o raio. Bom, como o θ vale 90, a gente já pode colocar aqui seno de 91. Como eu tenho uma velocidade de um lado e uma velocidade também do outro lado, ó, V corta um V, ainda sobrou uma velocidade aqui. E aí, olha o que eu vou fazer. O raio que está dividindo, eu vou passar para o outro lado multiplicando. Aí vai sobrar em cima a massa e a velocidade. E a carga e o campo que estavam multiplicando passam para o outro lado, dividindo. Pronto. A gente chegou numa equação que vocês podem trabalhar para poder calcular o raio do movimento circular realizado pela partícula. É a famosa, depois que você vai no Habib's, é o Habib me vê um kibe, certo ou não? Aí trabalhando, obviamente, no sistema internacional. Bom, percebam que aqui sim, ó, quanto maior a velocidade, maior é o raio. Portanto, maior é o comprimento da circunferência que a partícula está percorrendo, certo ou não? Mas olha que bacana. Lá do MCU, movimento circular uniforme, vocês lembram que a gente pode calcular a velocidade tangencial ou linear por ΔS sobre ΔT, né? Ou, se eu pensar em uma volta, o ΔS que ele percorre dando uma volta completa é o comprimento da circunferência, né? 2πr. E o tempo para se completar uma volta é chamado de período. Então é o 2πr sobre t. Que ainda, como o período é inverso da frequência, a gente pode colocar a frequência multiplicando em cima e chega no 2πrf. Mas eu quero trabalhar com esta relação. Olha que interessante. A nossa velocidade é 2πr sobre t. Dessa relação, ó, V 2πr sobre t, eu vou isolar o r. Vai ficar a velocidade vezes o período dividido por 2π é igual ao raio. Então, o período que estava dividindo passou multiplicando e o 2π que estava multiplicando passa dividindo. E esse raio eu vou substituir aqui, ó. E nós vamos montar uma nova equação. Querem ver que bacana? Joga no lugar do raio a velocidade vezes o período dividido por 2π é igual a massa vezes a velocidade sobre a carga vezes o campo magnético. E agora eu percebo que a velocidade de um lado e a velocidade do outro cortou. Se eu isolar o período, eu vou ficar aqui, Tzão é o 2π que passa multiplicando a massa dividido pela carga vezes o campo. Essa é a famosa tacaram duas pimentas no meu quibe, né? Mas, meninos, o mais importante, percebam que a equação que vai calcular o período para nós não depende da velocidade. Não tem velocidade ali para calcular o período. Isso significa que mesmo que você aumente a velocidade, o período dele, que era t, continua sendo t. Então, mas como pode? Como pode? A gente viu aqui, ó. A velocidade aumenta, o raio também aumenta, a circunferência fica maior, a distância percorrida por ele aumenta também. Então ele anda com uma velocidade maior, porém ele anda com uma distância maior, mas o tempo acaba sendo o mesmo para nós. Portanto, a alternativa correta é a B de nádegas. Fechou, meninos? Se você curtiu, se inscreva no canal. Um grande abraço a todos aí, até mais.